Vamos lá então, meus consagrados, sejam bem-vindos, todos vocês, tudo certo por aí? Como que você tá? Você conseguiu dormir bem? Que horário você tá ouvindo ou assistindo esse vídeo? Me conta. Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista e todos os dias eu venho aqui trazer para você a previsão para o nosso dia, para entendermos as situações nas quais nós podemos nos deparar, as energias predominantes e até mesmo saber lidar com algumas situações e pessoas e reações e, enfim, é bem mais simples de observar, entendendo como que nós podemos ver e perceber ao nosso redor, às vezes as coisas acontecendo, as pessoas agindo da forma que as cartas mostram muitas vezes, né? E hoje nós temos aqui o valete de paus, o 5 de copas e a sacerdotisa para a nossa previsão, certo? Lembrando, claro, que essa é uma tiragem coletiva. Então, se você quiser entender de uma forma mais específica, daí a gente precisa fazer uma leitura particular, certo? Mas aqui dá para perceber que é um dia que ele vai precisar talvez de uma certa quietude, sabe? De uma certa pausa, assim, mas não é uma pausa pra ficar, digamos assim. Não é uma pausa pra. Claro, você vai poder escolher também, né? Você pode escolher, pelo que eu vejo aqui. Você pode escolher aqui fazer uma pausa pra criar ali um plano melhor, analisar melhor as coisas, certo? Ou você pode escolher focar nas coisas mais negativas e estamos sempre aqui lembrando de que não quero pregar, jamais aqui não quero pregar nenhuma forma de interpretar a vida gratiluz, sabe? Mas às vezes a gente precisa perceber que tá focando só no que deu errado, só no que se encerrou, no que terminou, no que acabou, num ponto final, numa decepção, sabe? E tem tanta coisa mais acontecendo, não é que isso não seja importante, mas talvez a gente pode acabar perdendo muito tempo num sentimento que é passageiro e nós tornamos ele tão assim difícil e pode ser tão sofrido de processar e de absorver, e de entender, de aprender, de compreender realmente, de fato, né? Então, é que eu vejo realmente algumas lições, algumas coisas que precisam ser feitas, um foco, uma direção da energia que precisa, sabe? Eu vejo que, inclusive, é bem provável que você possa render mais um pouco mais sozinho, um pouco mais introspectiva, sabe? Talvez você precisa dar uma silenciada para ouvir a tua própria criatividade, ouvir, porque às vezes pode ser inclusive que um momento de tristeza possa servir de inspiração. Eu não sei para vocês, mas claro, a gente percebe também, né? Obviamente, trazendo aqui essa referência às vezes de pessoas que compõem também em momentos tristes, mas eu vou dizer para vocês que às vezes vem roteiro na minha cabeça de vídeos, inclusive, gente, eu em breve estarei retornando para a minha cidade, para a minha casinha, e lá eu vou conseguir gravar melhor. Eu tô aqui apenas alojada aqui, estou hospedada na casa dos meus pais, então eu tenho algumas limitações, mas gente, não vou mais prometer, eu só vou trazer os conteúdos aqui para você, certo? Mas voltando, né, às vezes tem essas ideias de roteiros, principalmente às vezes quando eu dou uma notícia ruim, sabe? Às vezes acontece ali da pessoa, inclusive, já tá com a intuição gritando, falando, e só vem confirmar nas cartas. As cartas muitas vezes só confirmam. Então, aí já vem uma ideia de roteiro para fazer um vídeo sobre o quanto muitas vezes as pessoas estão sintonizadas com a própria intuição, mas acabam não percebendo ou não dão ouvidos para essa intuição, sabe? Mas claro que eu tô aqui com as cartas para te ajudar, para confirmar tudo isso, né? Obviamente.
mas entende o quanto que às vezes nós podemos estar focados ali num sentimento negativo que pode nos, sabe, pode nos deixar até meio emburrado, sabe, assim, o nosso astral, a nossa... E eu acho que nem por entrar aqui numa seara gratiluz, ai, de positividade tóxica, eu odeio isso. A vida não é um mel, a vida não é uma Disney, então a gente não deve ver assim, então, sabe, eu tento sempre trazer a interpretação dentro disso também, dentro das limitações que nós temos, como situações, contexto social, etc, entende? Então, meu papel aqui sempre é trazer a mensagem da melhor forma que possa ser compreendida por qualquer contexto nesse sentido, né? Então, eu preciso considerar também que muitas vezes essas condições nas quais nos encontramos, elas fazem parte de uma, né, de um contexto, de uma condição ali toda, então é sobre isso também, sabe? Então, às vezes a gente pode estar assim realmente um pouco desanimados, um pouco frustrados ali, sabe? Por causa de situações que não deram certo da forma que a gente imaginava, mas a gente também precisa ter essa maturidade, né, de entender que as coisas, né, a gente vai acabar se apegando, será em mágoas antigas, em coisas, sabe? É um momento de se conectar com a nossa intuição e focar no que realmente importa, certo? Provavelmente pode estar acontecendo algo que está exigindo a nossa atenção e que está precisando. E aí, cabe a você refletir também e olhar o que está precisando mais de atenção, certo? Vamos fazer esta reflexão. Eu convido você. Então, comenta aqui. Eu recebo para você também receber essa egrégora dessa energia que estamos aqui agora criando e emanando todos juntos nesse momento, certo? Então, comenta aqui. E um banho de ervas muito bom para se fazer nesse dia é um banho de alecrim ou até mesmo de sálvia, se você tiver sálvia. Mas alecrim melhora um pouquinho até, certo? E, bom, como fazer o banho? Você faz ali, ferve 1 litro, 2 litros d'água, 1,5 litro, 2 litros. E coloca, se você for colocar o ramo, você coloca uns 2 ramos grandes, assim, médios, né? Ou se você for fazer com a erva seca, coloca um punhado, mais ou menos na quantidade de uma colher de sopa, certo? Enfim, eu te aconselho a coar esse banho antes de fazer, para não sujar o box e tudo mais, certo? Mas deixa ali um tempinho, as ervas sendo absorvidas pela água, beleza? E depois você vai fazer esse banho dos pés à cabeça. Como que você vai fazer esse banho dos pés à cabeça? É uma forma de fazer, uma opção que você tem de fazer, certo? Que talvez essa forma possa atrair um pouco mais, né? Se você tem fé, claro, obviamente, se você acredita em banhos de ervas, mas você vai fazer um banho para atrair essa energia. Então, você começa dos pés, depois vai molhando aqui a parte das pernas, depois o quadril, vai molhando para subir. Você vai fazer dos pés à cabeça, entende? Subindo para cima. Então, para elevar a sua energia, certo? Vai passando em cada pedacinho, vai subindo para cima, para atrair da mesma forma quando a gente unta uma vela, sabe? A vela também é dessa mesma forma, para cima a gente faz para atrair e de cima para baixo para banir, para limpar, enfim, certo? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir, de ativar as notificações, certo? E também o link para conversarmos, para eu poder te entender melhor e poder te ajudar de alguma forma, tá aqui na descrição desse vídeo. Fico ao seu dispor para tirar dúvidas e se você precisar de um direcionamento particular também, tá certo? Agradeço muito sua companhia. Desejo uma ótima terça-feira, um abraço fraterno e até mais.